Mas eu gosto muito de... Na verdade, eu tenho um grande amigo. Quando eu ia começar a estudar educação física, né? É uma área que não é bem remunerada como muitas áreas aí. E aí eu fui pegar uns conselhos com ele sobre a área, né? Falei assim, ó, eu quero estudar educação física, porém é uma área que é muito boa, remunera... Não recebe muito bem um professor de educação física. E aí ele falou algo que mudou a minha vida. Ele falou assim, ó, vai ser melhor do que você ganha hoje? Eu falei, aí eu acredito que sim. Ele falou, então já vale a pena. Então sempre que a gente vai melhorar um pouquinho na nossa vida, vale a pena o esforço. Então aquilo ali foi uma das coisas que mudou a chave da minha cabeça. Eu falei, então acho que vale a pena. Aí tá bom, comecei a estudar. No terceiro ano, eu tinha trabalho de motoboy, mas eu já ganhava um pouquinho bem de motoboy. Até muito melhor do que eu imaginava como que eu iria ganhar. E aí eu precisava fazer o estágio. O estágio, eu me lembro como hoje, era R$ 800. Então eu tive que largar o emprego, eu ganhava um pouquinho bem melhor, para ganhar R$ 800 no último ano. E eu pensei comigo, acho que é a área que eu com quero. 3 filhas. É a área que eu quero trabalhar. Isso que eu ia perguntar, tava com as 2 crianças ainda. Não, já eram 3. Mas é a área que eu queria trabalhar, que eu acreditava, porque o negócio da academia já estava na minha cabeça. Então eu preciso, né, aprender um pouco mais sobre a academia. E aí saí do emprego, pedi as contas lá no emprego, ainda devolvi os 40% para negociar com o meu patrão lá. E aí tudo bem. Fiz lá o ano de estágio. E quando a gente estava terminando, tinha outros professores que eram todos estagiários. Tinha uma professora que era formada, que era a dona da academia. Deixa eu ver. Eu, o Júnior, a Viviane e a Sheila. Isso. Eram 4 estagiários e tinha outro professor formado também. O outro professor, na verdade, quando eu comecei a estagiar lá, ele meio que deixou a batata quente na minha mão, porque ele já queria sair. Falei assim, ó, já que você está aqui, você está conseguindo levar, já tinha um tempinho já. E ele acabou saindo da academia depois de um período. E aí, quando a gente se formou, eu acredito que a dona, ela não ia ter... Financeiramente, ela não ia conseguir pagar todo mundo como professor formado. Porque praticamente o salário não chega a dobrar, mas o salário melhora bastante quando você é formado. E eram 4 estagiários. E aí eles, talvez os 2 lá, né, que era o Célio e a Samira, eles se reuniram e proporam pra gente ser sócio deles. E aí começou a sociedade, e aí foi, acho que, outra chave que virou, porque eu aprendi muitas coisas também sobre empreender, sobre negócios. Aprendi muito mesmo, e aí eu tenho uma gratidão por isso. Mas a minha entrada mesmo foi como estagiário, tive que abandonar algo que eu tinha, que eu ganhava um pouco melhor, para ganhar o que era justo naquele tempo de estagiário, mas isso depois de um ano já virou uma sociedade de uma academia. Então eu acho que foi uma decisão muito acertada. E ele passou pelo mesmo, digamos assim, o processo que eu passei, né? Porque na profissão que ele estava, todo mundo queria ter as empresas que ele trabalhava, o salário que ele tinha, porque ele estava um pouco acima mesmo da categoria, né? Até pelo serviço que ele prestava. Então, ele realmente teve que tomar uma decisão assim, não, vou abrir mão de algo bom agora, mas realmente eu vou ter algo melhor lá na frente. Ele conseguiu enxergar lá na frente. E aí, muitas vezes, a gente precisa ter isso, né? Eu vou fazer um sacrifício agora, durante algum tempo, né? Eu tenho que ter isso em mente, né? Estipular um tempo. Meu projeto é de tantos anos, então, durante esse tempo eu vou me empenhar, vou abrir mão de algumas coisas, vou me dedicar, me esforçar, mas tem algo que eu vou colher lá na frente. Então, todas essas decisões que nós tivemos que tomar, nós tivemos que fazer alguns sacrifícios. Interessante, poder... né? Desculpa até cortar, Fátima, mas tinha algo... Quando o professor Cury dava as aulas lá, ele contava muitas histórias de empreendedorismo. E eu pensei comigo, né? A princípio eu pensei assim, ó, um dia ele vai contar a minha história. Eu falei, um dia eu vou voltar aqui para ele contar a minha história. E por incrível que pareça, no dia da diplomação foi ele que me entregou o diploma. Não era combinado nem nada, mas ele entregou o diploma e eu falei assim, ó, um dia você vai contar a minha história na faculdade. Eu não sei se eu vou... Eu tenho uma história agora, eu não sei se eu vou conseguir contar para ele, mas pelo menos de empreendedorismo eu tenho essa história de tudo que aconteceu na minha vida, então parece que é uma coisa, né? Quando você mentaliza algo e você se esforça para que aquilo aconteça,
as coisas acabam acontecendo se você ali ficar galgando e se esforçando para que aconteça. É o negócio de você ter um objetivo e seguir aquela linha para alcançar, independente dos obstáculos Sim. que tiver ou que aparecer, né? E aí você falou, né, que às vezes a gente tem que tomar aquela decisão que, mesmo você dando 2 passos para trás hoje, talvez lá na frente você ganhe 10 passos, né? Eu li, o Davi que me indicou esse livro, O Ponto de Inflexão, né, do Flávio Augusto, que ele fala sobre isso, que tem pontos na nossa vida que às vezes a gente vai ter que deixar de fazer uma, né, de ganhar, por exemplo, a gente tá falando de salários aqui, né? Mas tipo, de ganhar talvez um salário bom hoje para ganhar um muito melhor amanhã, Sim. né? Então é interessante isso, porque às vezes você já tá num ponto confortável que você fala assim, mas então eu vou continuar e agora? Eu continuo? O que eu faço, né? Então, esse que é o que o Flávio Augusto chama, né, de ponto de inflexão, é essa decisão que você vai tomar na sua vida hoje, que vai fazer você se dar bem, a maioria das vezes, né, lá na frente. Então, acho que essas tomadas de decisões que a gente tem, assim, na vida são crucial. E algo que eu percebi ao longo da trajetória dele, que assim, ele começou lá como estagiário, né, com os R$800, e nesse período ele aprendeu muita coisa. Ele aprendeu a dar aula de Muay Thai, Jiu-Jitsu, natação. Então, qualquer coisa que precisasse na academia, ele sabia fazer. Não, eu falava que eu sabia. Sabia sim. Se ele Porque a sabia natação- inicialmente, eu não sei, mas ele aprendeu. Eu me lembro, a professora de natação era a Viviane. E ela precisava sair de férias, né? Aí ficou aquele impasse, nossa, quem vai dar aula de natação? Não tem professor de natação. Eu falei, se vocês me ensinarem umas 2 semanas aí as técnicas, porque nadar eu já sabia nadar, mas se vocês me ensinarem as técnicas, talvez eu consiga, né? Ficar As coisas que eu já experiente. aprendi, então eu vou conseguir ensinar. E eu fui professor por muitos anos de natação. Né? Inclusive, eu ensinei minhas filhas a nadarem. E isso contribuiu para que hoje, né, para academia, porque ele sabe dar diversas modalidades, se precisar, né, e também ele pode treinar os professores, então acabou contribuindo para o currículo dele, e até pensando lá no conselho do líder, né, que falou para ele assim, você vai ganhar um pouquinho melhor, você vai estar melhor fazendo a faculdade do que você está hoje, e aí ele falou, eu vou. A gente precisa pensar muito no o que eu vou fazer para estar melhor, né? Então, ele falou assim, o professor de educação física, ele não é tão reconhecido quanto ele merecia, né? Porque ele cuida da saúde. O médico é muito mais valorizado do que Cuida da doença. do que um professor que previne a doença. E algo que eu tenho aprendido ao longo dessa trajetória dele é que se você se empenha, se você estuda, se você busca, você consegue sim ganhar um pouco melhor, ser um profissional reconhecido, você ter uma remuneração um pouco melhor do que o que a gente vê, né, na categoria Normalmente. normalmente. É porque as pessoas, o que eu enxergo assim, né, que eu sou dessa área também, como vocês já sabem, a maioria dos professores fazem o curso da faculdade, aprendem aquilo ali, que não é muita coisa, na minha opinião, mesmo. não é muita coisa, você não aprende quase nada na faculdade, e eles ficam naquilo. Sim. Passei, estudei, tô dando aula na academia, acabou. Sim. Pronto, e morreu ali. Então, quem estuda um pouco mais, quem pesquisa um pouco mais, quem corre atrás um pouco mais, acaba se dando melhor, né? E eu acho Tendo que, mais tipo, oportunidades. e não é só, acho que são em todas as categorias de Sim. trabalho, né? Porque o conhecimento é poder, né? Não Sim. foi eu que falei isso. Então, acho que a maioria das pessoas sabem, né? Então, quanto mais você sabe, geralmente melhor remunerado você vai ser, né? E eu nunca fui um bom aluno no ensino médio. Na verdade, quando eu fiz, né, até quando eu fiz lá, como que fala para você passar na faculdade? Vestibular. Vestibular. Quando eu fiz o vestibular, quando eu vi lá que eu estava aprovado, eu até falei, não acredito. Eu passei no vestibular. Mentira! É mentira, eu falei, esse pessoal tá querendo ganhar meu dinheiro, eles estão preocupados com a mensalidade que eu vou pagar. Mas eu até já mostrei algumas vezes, né, como que eram as minhas notas no ensino médio e como foram minhas notas na faculdade.
realmente eu gostava de estudar. Eu me esforçava muito para tirar boas notas e eu não me conformava quando eu tirava uma nota ruim. Então eu sempre quis ficar acima da média na faculdade. E eu não entendia isso quando eu era jovem. Eu sei que meus pais sempre me ensinaram que eu precisava estudar e tudo mais, mas nunca fui incentivado a ser acima da média. Eu só tinha que passar de ano. Então é o que eu fazia, eu passava de ano. Mas na faculdade eu já tinha na minha mente que eu precisava ser melhor do que a média. Então eu sempre estudei bastante, eu não faltava na faculdade. E às vezes era difícil, porque família, emprego e outras coisas que eu tinha na igreja. Então isso tirava, assim, meu tempo. Meu tempo era muito consumido. Então muitas vezes era difícil ir para a faculdade todo dia. Mas eu consegui. É isso aí. E ele não ficava nos barzinhos na sexta. É que acontece Não muito. por falta de oportunidade, porque meus amigos me chamavam. Porque mas você não. realmente queria aprender, né? E queria estudar. E acho que por isso que é legal também quando você estuda uma coisa que você quer, que você realmente fala, não, peraí, por onde que eu vou? Por esse caminho ou por aquele? Fala, não, eu quero estudar isso aqui. Faz diferença. Porque na escola acho que é muito generalista, né? A gente estuda um pouco de tudo e acaba não estudando nada, porque às vezes você é obrigado a fazer aquela matéria e tem que fazer, tem que passar, né? E acabou. Agora na faculdade você está estudando uma coisa que você geralmente gosta e tudo mais, que você escolheu, né? Então, acho que a tendência é se sair melhor mesmo, né? Eu fico só pensando assim, né, nesse contexto, que a gente acaba muitas vezes, né, não sei se é o caso do Márcio, da Fátima, mas muitas vezes a gente não é incentivado, né? Eu tiro por mim, assim, meus pais, eles falavam assim, é bom estudar, mas eles não estudaram, eles não passaram por isso para poder dar aquele incentivo. Então eu também compartilho dessa mesma forma. Na escola eu era um aluno para baixo da média ali, eu ficava na média para ser aprovado, para passar de ano e ficava ali, não era um bom aluno. Porque talvez não tinha um incentivo, não tinha aquele estímulo para buscar algo a mais, né? E na faculdade eu também mudei e fiz exatamente isso, falei, porque aí eu já tava maior, já tava sentindo que era importante aquilo, aí você já muda um pouco a mentalidade, né? E aí a gente acaba buscando mais. Eu fico pensando assim, se talvez a gente tivesse um incentivo quando mais novo, para ir em frente, talvez a gente ainda chegasse mais longe. Exato. A minha mãe, ela já era, sei lá, acho que não lembro, mas minha mãe era professora, né? Então, ao contrário de vocês, eu tive esse incentivo de estudar e tirar notas boas. Eu também não era a melhor da sala, não. Mas Pelo menos era incentivado. Mas eu tinha esse incentivo de ir pra escola e eu amava ir pra escola, tipo, ensino médio, principalmente, eu gostava mesmo de ir pra escola. Eu não faltava, tava chovendo, podia estar caindo um pé d'água. E na época eu ia a pé, né? E era longe. Acho que levava uns 30, 40 minutos pra chegar na escola andando. E ia debaixo de chuva, de sol, e não gostava de faltar, não. Eu tinha bastante incentivo em casa, assim, quanto aos estudos, sabe? Isso realmente é muito importante. Como que vocês fazem essa gestão da academia? Nós temos um sistema, né, que ele ajuda muito. Então, ele tem tanto a parte financeira, como a questão de quais são as modalidades que mais são rentáveis, horário que tem mais fluxo de aluno. Então, o sistema, ele praticamente ele faz tudo para nós, né? E aí a gente trabalha em cima desses relatórios, né? Tem também a questão de sugestões dos alunos, né? Mas algo que nos ajudou muito ao longo desses anos é saber qual é o nosso foco na academia, né? Como nós trabalhamos com o público, e aí são diversas pessoas, sempre vai ter, cada um tem as suas preferências, né? E aí, um quer musculação, outro quer luta, outro quer jump, e aí a gente precisa saber trabalhar com tudo isso, né? Como dar esse feedback, se sim ou não para o aluno, e saber qual é o nosso foco. Então, desde que o Márcio assumiu a academia, ele tinha isso muito claro na mente, o que ele precisava trabalhar, né? Quais eram as modalidades no que ele precisava focar. E aí isso nos ajuda na gestão, saber onde que nós temos que investir, se é em aparelhos, se são em professores. Então, basicamente, essa questão do sistema é muito importante para nos ajudar.
eu sei cuidar do meu dinheiro, porém eu deixo nas mãos da minha esposa todas as questões de... todas as questões eu deixo Também. na mão dela. Às vezes o que precisa comprar, o que precisa cotar. E realmente é algo difícil ser gestor, na verdade, né? Todo mundo acha que é fácil. E acho que é mais desafiador ainda quando você não tem muitos recursos. Quando você tem muitos recursos, então às vezes você pode até se dar o luxo de errar, né? Então às vezes por não poder errar, a gente precisa segurar mais um pouco as nossas finanças, segurar um pouco mais o nosso empreendimento, porque a gente não pode errar. Porque a gente não tem tanto recurso assim para errar. Então, muitas vezes, os nossos alunos precisam ter paciência para esperar um pouco mais, porque a gente precisa estudar muito o que nós estamos fazendo, realmente achar o melhor caminho, porque é muito difícil quando você não tem recurso, mais uma vez, e você errar. Então, se você errar quando você tem muito recurso, minimiza. Agora, quando você não tem, atrapalha. Então, você pode até atrapalhar muito o seu negócio se você errar no decorrer desse tempo aí. Pode falar. Algo que eu vejo que ajuda muito, por ele ser da área, então ele tá ali mesmo na linha de frente, vendo o que é bom, o que não é, o que precisa para a academia, o que não precisa. Então, isso para tomar as decisões é muito importante. E aí essa questão de que ele cuida mais dessa parte, assim, vamos comprar isso, vamos fazer essa melhoria na academia e eu só executo. Eu acho importante ter essa divisão, porque aí cada um vai se empenhar naquilo que tem o perfil, que é melhor para fazer, né? Então, eu acato muitas coisas que ele fala, porque eu sei que ele é da área e ele sabe o que ele está falando. Muitas vezes, até por essa questão de trabalhar entre marido e mulher, às vezes a gente confunde algumas coisas. Eu já falei algumas vezes para ele assim, todas as sugestões que eu dou, você nunca cata. E aí depois, quando eu paro para analisar, né, algumas decisões que ele toma, realmente eu entendo o porquê que não acata, né? Porque tem situações que a gente tem que pensar, ver se financeiramente vai ser viável, porque como ele falou, a gente não tem muitos recursos e até mesmo as pessoas, as grandes empresas, quem tem muito recurso, eles também não têm muitos recursos porque eles eles planejaram muito antes de fazer, para que hoje eles tivessem muitos recursos. Então, a gente precisa ir por essa linha também, planejar para tomar as decisões corretas, para o negócio crescer. Eu ia falar que quando as empresas vão crescendo cada vez mais, o recurso vai diminuindo e o pessoal vai colocando ali essa restrição de recursos para a pessoa trazer inovação, para a pessoa poder pensar fora da caixa, porque recursos ilimitados também pode gerar muito problema. Exatamente. Né? E aí, assim, quando a gente fala de recursos, tem uma história recente que talvez vocês ouviram falar. O Elon Musk, o cara da SpaceX, da Tesla, lá, um dos homens mais ricos do mundo, recentemente ele comprou o Twitter. E aí ele foi bastante criticado e ele chegou lá e cortou, assim, 80% do time. Então ele comprou a empresa e mandou 80% das pessoas embora. E aí, tipo, todo mundo falou, acabou o Twitter. E o Twitter mudou o nome lá para X e continuou e tá aí até hoje. Então, assim, você vê que ele poderia ter muito recurso para manter o time, talvez até aumentar. Mas ele chegou e fez o quê? Restringiu porque muito provavelmente 80% daquele time tava ali acomodado, consumindo recursos que talvez nem era necessário. Então, às vezes, essas sabedoria e esse traquejo em saber lidar com os recursos ajuda, porque está ilimitado. Aí eu trago também o exemplo de governo, né? Governo meio que tem recurso ilimitado e usa de qualquer jeito, né? A gente vê assim que eles gastam aí com algumas coisas que eu, muitas vezes, quanto morador do Brasil e cidadão aqui, eu falo, podia estar usando esse recurso de outra forma que iria ser melhor gasto. Então, assim, essa questão dos recursos aí, até negócios maiores também coloca essas restrições para poder gerar inovação e não desperdiçar o recurso que é difícil para se conseguir, né? Eu até vejo hoje que é mais difícil ainda do que era um pouquinho antes,
Porque hoje existem muitas grandes redes de academia. E às vezes as pessoas querem comparar a gente que está no patamar de pequeno, tentando ficar médio, com uma grande rede que está em bolsa de valores e tudo mais. É assim, não tem como comparar. Então eles querem que você coloque algo que lá na grande rede tem, quer que você faça isso que na grande rede tem, e a gente não tem recurso para isso. Então às vezes a paciência deles até às vezes são pequena, a paciência tem limite deles também, e às vezes eles acabam nos abandonando por causa disso. Então hoje para você ser um empreendedor de academia de pequeno porte, tá muito mais difícil do que quando eu comecei. Então também até vejo, quando a gente começou, a gente pegou uma época boa, que tinha muita pequenas redes, elas que dominavam os bairros, e essas grandes academias, elas estavam lá nos bairros ricos, cuidando dos ricos, e deixava a gente quieto aqui. Hoje não. Hoje as grandes redes estão aqui. Então ainda fica mais difícil ainda empreender. Como eu falei, né? Fica mais difícil porque a gente é sempre comparado com a grande rede. E não tem comparação. Os aparelhos deles são melhores, a estrutura deles são melhores, eu sei disso. Mas a gente sabe que a gente precisa trabalhar todos os dias para melhorar o nosso negócio, e é isso que eu faço. Todos os dias eu tento pensar em como eu posso melhorar meu negócio um pouquinho mais hoje. E aí um pouquinho mais amanhã, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Mas por conta de recursos a gente são mais lento do que eles. Tem que ter muita criatividade, né? Sim. Com certeza. E muita lábia.